Boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos aqui no nosso curso intensivo espiritual. Já seguimos diversos livros interessantes. Hoje estamos em O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel. Perguntas as mais interessantes para revermos ciência, filosofia e religião à luz da espiritualidade. Já passamos por ciência e filosofia, estamos na religião, e na religião estamos numa das ferramentas mais importantes para nós. Afinal, o acumulador de lixo tem medidas emergenciais quando os vizinhos, pelo acúmulo de mau cheiro, de vetores, ratos, acaba chamando a prefeitura, vem a defesa civil, caminhões, vários caminhões, e a situação é amenizada. Da mesma forma, nós precisamos de uma ferramenta para a amenização dos nossos problemas. Situemos essa amenização com o perdão. O perdão limitado a abrir mão da punição, abrir mão do julgamento e da punição, ele é um alívio importantíssimo. Mas precisa crescer o perdão também. Quem sabe para o perdão, compreensão. O perdão compreensão é aquele que constata uma verdade óbvia, que ninguém aprende sem errar, que quem estiver sem pecado, somente quem estiver sem pecado pode atirar a primeira pedra, ou seja, errar é inerente à vida. Portanto, precisamos de uma maneira diferente de lidar com o erro, que não seja julgar e punir, julgar e punir, julgar e punir. Porque julgar e punir, evidentemente, não melhoram ninguém. Desde quando a penitenciária por si melhorou alguém? Apenas uma penitenciária que tivesse conteúdo técnico, conteúdo esportivo, conteúdo artístico, conteúdo profissionalizante, conteúdo terapêutico e educadores disponíveis, racional e afetivamente. Pode ser que exista, desconhecemos no Brasil uma proposta dessa, e também no exterior. E por isso, as pessoas são julgadas, são punidas, são agredidas, são violentadas e voltam piores, com mais ódio. Péssimo investimento. Péssimo investimento. O perdão, compreensão seria aquele que acolhesse, que desse um entendimento não só do sistema para com a pessoa, mas da pessoa a respeito de si mesma. Precisamos nos entender, porque porque entre tantas pessoas
problemáticas, porque tantas situações críticas, algumas pessoas e algumas situações particularmente nos incomodam, nos tiram do sério. A quem estamos agredindo? A quem estamos atacando? Os outros ou nós? A pessoa ou o que ela simboliza? O presente ou o passado? Os errados precisam se compreender. Todas as pessoas têm como grande caminho de evolução o autoconhecimento. Especialmente as pessoas em crise precisam de mais ajuda, de mais investimento, de mais atenção para se conhecerem e, em se conhecendo, dar passos no sentido das ferramentas para se melhorar. Todos nós somos motoristas de veículos complexos. As pessoas em crise são motoristas de veículos cuja direção eles desconhecem, cujo acelerador elas desconhecem, cujo freio elas desconhecem. E como o veículo está em movimento em grande velocidade, se ela não aprender, se ela não entender o seu veículo e rápido, um desastre pode acontecer e os desastres se sucedem. Quem vai ensinar esse motorista a dirigir o seu próprio carro? As nossas cadeias, dominadas como são pela violência, pelo abuso sexual, pelas péssimas condições objetivas, de prédio, de alimentação, de vestuário, de convivência, precisamos de mecanismos institucionais, profissionais, programáticos de políticas públicas que possam resultar na paralisia, no estancar dessa hemorragia, porque quanto piores as pessoas, mais punimos. Quanto mais punimos só a punição, sem um caráter de recuperação, leva a mais ódio, e mais ódio leva a mais agressividade gera mais punição, e nós estamos nessa cadeia. Não são os criminosos que estão na cadeia, toda a sociedade está numa cadeia, uma reação em cadeia, um círculo de vinganças mútuas, no qual, quanto mais nós nos vingamos dos criminosos, mais os criminosos se vingam de nós. Quando vai parar? Onde vai parar? Seja para os criminosos, os grandes criminosos, seja apenas para as pessoas com quem nós convivemos no trabalho, na família, no casamento, na vizinhança, no condomínio. Seja para nós mesmos, porque nós somos os juízes e os carrascos e as penitenciárias de nós mesmos. Precisamos de uma nova tecnologia para com o erro e temos estudado o perdão. Mas temos descoberto que o perdão
também tem graus, também tem camadas. Há um perdão que é apenas abster-se de esganar a outra pessoa, o que já pode representar um avanço considerável. Mas esse perdão que nós estamos chamando aqui de perdão compreensão, a caminho do perdão amor, esse perdão compreensão tem muito que ser estudado, tem muito que avançar, e é o que nós vamos tentar fazer hoje. Vamos lá? Para bem da nossa sociedade, das nossas famílias, para bem de nós mesmos, precisamos avançar, conhecer e aprender a trabalhar com a ferramenta do perdão compreensão, a caminho da ferramenta do perdão amor. Muito bem. Trata-se deixa-me ver da relação entre perdão, culpa e arrependimento. As questões 335 e 336. Vamos lá. 335. Quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? O que vocês acham? Quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade dos seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? E a resposta é: o perdão sincero é filho espontâneo do amor. E como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. O perdão não é e não pode se dar, não é digno da palavra perdão se ele for situado num ambiente de competição, de autoexaltação, de humilhação do outro. Claro que isso não é perdão, isso é apenas punição e vingança. Só avançaremos no perdão quando as pessoas que estiverem envolvidas, quando aquele que perdoar, pelo menos, estiver observando os seus sentimentos, estiver admitindo os seus sentimentos e estiver trabalhando esses sentimentos de uma forma transparente, clara, responsável e afetiva. Então, o perdão sincero é filho espontâneo do amor. Aqui Emmanuel está trazendo uma das camadas mais profundas do perdão. Quando é claro que dois espíritos que vêm se matando a vidas sucessivas, nesse círculo de vinganças mútuas muito acirrado, quando chega a vez da pessoa que foi agredida ter as condições nas mãos da vingança e ela se abstém de vingar, é um grau de perdão extremamente importante, que precisa crescer, mas que é extremamente importante. O perdão não vingança. Que não fale nada será muito melhor do que o perdão autoexaltação, o perdão humilhação do outro. Pergunta 336.
O culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? Aquele que errou tem que ser punido? Em outras palavras, vamos ver a resposta de Emmanuel. A oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesma um ato de misericórdia divina. Então não é verdade que a reparação do erro, que o resgate da culpa sejam necessariamente autoexaltação da vítima, humilhação do culpado, vingança. Não é necessariamente assim. Reparação e resgate, conforme a atitude das pessoas envolvidas, especialmente daquele que perdoa, pode ser um ato de misericórdia profunda. Daí considerarmos, diz Emmanuel, o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Então é importante para aquele que cometeu um erro ter a oportunidade do trabalho e do esforço próprio. Porque são ferramentas fundamentais, ativas e não apenas verbalísticas, de trabalhar as emoções, de trabalhar a autoestima, de reprogramação mental de crenças e valores. Trabalho é ótima terapia. Estendendo, todavia, continua Emmanuel, a questão à generalidade das provas, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus que o amor cobre a multidão dos pecados. A questão emocional, a questão afetiva precisa ser introduzida e acompanhar a terapêutica do esforço próprio e do trabalho. Então, continuando, estendendo todavia a questão à generalidade das provas, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus que o amor cobre a multidão dos pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião dentro do universo infinito. Então, sim, para todos os errados, a primeira alternativa é sempre a do amor. Quando o errado aceita a sua responsabilidade, arrepende-se do ato cometido, ele trabalha os seus sentimentos, abre-se a trabalhar os seus sentimentos para a reparação, para a reconciliação ativa. Devendo, sempre que possível, ser acompanhado por um terapeuta da Terra que trabalhe as emoções mal resolvidas, mal direcionadas, já que muitíssimas vezes o criminoso, o agressor, tem nas suas vítimas um pretexto. Vingam-se nas suas vítimas
de pais, padrastos, mães, avós, irmãos. Vivências traumáticas e infelizes que apenas o trabalho, apenas o esforço próprio não dará conta, apesar de serem instrumentos fundamentais. Então, sim, trabalho e esforço próprio. Esporte. A arte, porque começa a trabalhar as emoções. E acompanhando todas as emoções que afloram nesse processo, o autoentendimento do que ocorre, de por que nos sensibilizamos com certas pessoas e certas situações. Para que, como um carro desconhecido, aquele que nós situamos no início da nossa conversa, nós aprendamos a trabalhar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com a nossa subjetividade, entendendo o que puxa o nosso veículo para um lado ou para o outro, como fazer para acelerá-lo e principalmente para freá-lo, como fazer para desviar nossas vidas dos obstáculos, dos desafios, dos buracos. Todos nós precisamos disso. E todos nós temos isso. Sabendo que todos precisamos disso, alguém que conheça as fraquezas do sistema público, especialmente na área de saúde mental, vai falar: ah, mas isso não chega. Psicólogo, psiquiatra não chega a todo mundo. Arte-terapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, não chegam para todos. Mas todos nós, absolutamente todos nós, temos terapeutas fantásticos a nosso dispor. Primeiro, que ninguém reencarna sem um tutor, um protetor, um anjo de guarda. Segundo, que nenhum espírito, uma avó de outra vida, uma mãe de outra vida, que nos ame tanto, que dedique 60, 70, 80, 100 anos para nos acompanhar do berço ao túmulo, sendo esse espírito dedicado a nós, assistido ele mesmo por maravilhosos terapeutas, maravilhosos conhecedores da alma humana, pode-se dizer que esses terapeutas que conhecem o nosso passado nessa vida e em outras, que conhecem os nossos pensamentos, nossos sentimentos, que sabem dos principais obstáculos que nós teremos que enfrentar, dos principais reencontros e mais perigosos reencontros que teremos nessa vida, e que nos amam profundamente, assistidos por excelentes consultores, digamos assim, eles mesmos, nossos anjos de guarda, estão acessíveis a todos. Nosso problema não é falta de psicoterapeutas, falta de arte-educadores, falta de assistência. Nosso problema é nós darmos ouvido, é nós nos abrirmos para as terapêuticas divinas e amorosas providenciadas por Jesus, por Deus, que é amor, para absolutamente todas as suas criaturas. Então a única forma, diz
Emmanuel aqui, de não estarmos sujeitos à lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente, que é sermos colocados na posição de nossas próprias vítimas, do homem feminicida renascer mulher e ser ele mesmo vítima de um tirano, de nós brancos, arrogantes e racistas renascermos negros, pretos e sofrermos nós mesmos o que fizemos sofrer e assim por diante, ricos de uma nacionalidade, etc. A única possibilidade que tem disso não acontecer é nos abrirmos ao amor que cobre a multidão dos pecados. Então todos aqueles que erram recebem a oportunidade do amor. É por não ouvir reiteradas oportunidades de amor, ainda na própria vida em que erraram, que muitos precisam da empatia física. Por não ter se aberto à empatia de boa vontade, da empatia de lucidez, ele é colocado na empatia física gerada pela reencarnação, na posição da vítima. O que é um choque tremendo para quem acha que preto é inferior, que a mulher é fraca, ou quaisquer das bobagens que nós cultuamos sobre outras nacionalidades, outras classes sociais. Todo pobre é vagabundo, todo brasileiro é assim, assim, assado, todo argentino é assado, assado, assim, e assim por diante, nessas nossas inúmeras tragédias. Primeiro, as alternativas do amor. Quando esgotados esses convites por não aceitação nossa, é que sobram aos terapeutas de Jesus as medidas mais incisivas, mais fortes, através das quais seremos chamados a nos colocar no lugar do outro, aprender a fazer ao outro apenas aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Duas perguntas hoje fundamentais. Continuaremos no estudo desse tema fundamental, dessa ferramenta maravilhosa que é o perdão. Esse perdão, compreensão, a caminho do perdão, amor, é o que nos libertará da roda do círculo de vinganças mútuas, da roda do agressor e da vítima, posições que temos alternado há muitas vidas, alguns de nós, sem obter melhorias verdadeiras. Que assim seja para todos nós. Um grande abraço a todos. Saudações para Enir, Marco Aurélio, Adelaide, Lúcia Galvão. Enir sempre lembrando de Mônica Silva. E eu estimulo todos os amigos e amigas a compartilhar esse nosso material. Um grande abraço a todos e até a próxima.